Eu tenho certeza de que você já pegou o seu celular, abriu um bloco de notas e começou a aceitar todas as sugestões do seu autocorretor. No final das contas, você tinha um texto que provavelmente não fazia sentido algum, com algumas palavras que você provavelmente usa com frequência, mas com um resultado bizarro. E eu vou te contar que o ChatGPT funciona de uma maneira muito parecida, mas é claro, muito mais avançada do que o seu celular quando você fez essa brincadeira. O ChatGPT pega o contexto do que você disse antes e usa para prever qual será as próximas palavras que devem aparecer no texto que ele está te respondendo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como usar desse contexto para tirar os melhores resultados possíveis dessa ferramenta. Olá, eu sou o Rodrigo Marcial e te desejo muito boas-vindas ao nosso canal. Aqui eu compartilho contigo um pouco da minha experiência de mais de 5.000 páginas de conversas com o ChatGPT. Nessa série de vídeos, nós vamos investigar técnicas para que você também consiga tirar o máximo do ChatGPT, para resolver os seus problemas e adquirir novas habilidades. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e, é claro, fazer perguntas e comentários para que eu possa te responder. Vamos juntos explorar esse mundo de inteligência artificial. Nós já discutimos como toda boa instrução do ChatGPT pode ser dividida em 3 partes fundamentais: o comando, o contexto e o controle. A gente já falou sobre o comando, de como dar um bom comando para o ChatGPT. E hoje a gente vai dar maior atenção ao contexto. Nós vamos discutir como preparar bons contextos para a sua instrução, para o seu prompt para o ChatGPT. E para fazer isso, nós precisamos entender como essa ferramenta funciona. Felizmente, a gente consegue olhar debaixo do capô no motor do ChatGPT. E mais do que isso, a gente consegue conversar diretamente com a inteligência artificial que é usada nesse aplicativo. Eu vou te mostrar como agora. Basta você procurar pela OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, entrar no site deles, fazer o login, entrar na API deles e, finalmente, entrar no Playground. Aqui você também tem algumas opções. Do assistente, por exemplo, sobre o que nós vamos falar no futuro. É uma modalidade nova do ChatGPT. Não é também o chat, mas o modo completo. É esse que nós buscamos. Aqui podemos escolher, inclusive, qual modelo nós gostaríamos de conversar. Vamos escolher o GPT-3 por enquanto e deixar a temperatura no mínimo. Nós vamos entender um pouco mais sobre a temperatura também em outras oportunidades. Mas basicamente, quando não tem temperatura nenhuma, o modelo vai sempre responder a mesma coisa. Então, podemos fazer uma pergunta, por exemplo, em que ele nos dá uma resposta de apenas 3 tokens, isso aí vai dar menos de uma palavra, portanto, e fazer a seguinte pergunta: na Terra, a cor do céu é... E eu não vou nem fazer a pergunta, na verdade. Eu vou deixar que o próprio Playground, que a própria ferramenta complete o que eu estou dizendo aqui. Provavelmente, ele vai responder que é azul. A gente esperaria que o ChatGPT respondesse que é azul. E eu consigo, inclusive, saber exatamente qual é a probabilidade de que a resposta seria essa daqui. Eu vou aqui embaixo, peço para mostrar as probabilidades, de todo o espectro de probabilidades, não só do que é mais provável ou menos provável, e vamos fazer o comando aqui novamente. Apertei Submit e temos que azul, ou ao menos o início da palavra AZ, era de que 55% praticamente das vezes em que um texto começa com na Terra a cor do céu é, a resposta, o complemento, continua com azul. Eu achei curioso aqui que ele colocou G. O que será que ele queria dizer com isso? E eu posso também aqui ver o que seria a sequência de um outro cenário, por exemplo, começando com G. Ah, ele diria é geralmente, e aí sim, provavelmente ele encerraria azul. Então veja, eu consegui comandar a ferramenta com muito mais precisão do que eu conseguiria normalmente com o ChatGPT. E não importa quantas vezes que eu comece e tente colocar na Terra a cor do céu é azul, ele sempre vai dar esse retorno azul, porque o azul é o mais provável e a nossa temperatura, como vimos, estava em 0. Se eu aumentasse para 1, ele vai começar a nos dar resultados mais
improváveis. Vejamos, é de uma cor variável. Enfim, você percebe que quando a temperatura está mais alta, ele começa a trazer outras opções e é por isso que quando você faz perguntas iguais para o ChatGPT, ele te traz respostas diferentes a cada vez que você manda uma instrução para o ChatGPT. Mas como o nosso objetivo aqui é entender como funciona, podemos deixar no zero a temperatura e apagar esse trecho aqui da nossa apresentação. Então, com esse breve passeio pelo playground da OpenAI, a gente começa a entender com maior clareza o porquê que o contexto é tão importante. É porque, a partir do contexto que você oferece, o ChatGPT vai ver as maiores probabilidades do que você gostaria de ter como resposta. Então, nesse caso que a gente acabou de ver, o exemplo era muito simples. Na Terra, a cor do céu é azul, não tem segredo. Então, se você colocar isso no ChatGPT, ele vai trazer também alguma resposta nesse sentido. Claro, trazendo alguma variação maior, porque no ChatGPT tem uma temperatura mais elevada do que o zero, como nesse caso controlado aqui que a gente estava trabalhando. Vamos imaginar que você é um autor e está querendo escrever um livro de ficção científica em que você quer achar nomes de planetas para colocar no seu livro. Aqui no Playground, primeiro, temos que aumentar o número de possíveis respostas que ele pode trazer para você. Digamos que sejam só 50 tokens, dá menos de 50 palavras, portanto, de respostas, e podemos pedir, portanto, que me dê o nome de planetas. Com isso, pedimos para completar. Mercúrio, Vênus, Terra. Poxa, se você é um autor de ficção científica, esses nomes aqui, com base no contexto que você ofereceu para a ferramenta, eles não estão te ajudando a ser muito criativo. E o que falta justamente é contexto, é você explicar um pouco da situação em que você se encontra. Você poderia pedir, por exemplo, por planetas que soariam convincentes em um mundo de ficção científica. Apertamos novamente para ele completar e agora temos planetas realmente diferentes. Veja, eu não mexi na temperatura. Isso é, sempre que eu testar esse comando aqui, a resposta vai ser exatamente igual, mas eu posso melhorar ainda mais esse contexto. Eu posso usar de uma técnica, inclusive, de manter os nomes que estão presentes aqui, ao menos alguns deles. Por exemplo, eu gostei do Castor, de Vesta, Eris, Triton, porque eu sei que esses aqui são personagens da mitologia greco-romana. E eu quero que ele continue apresentando nomes parecidos com esses. Então eu vou deixar o meu contexto original. Então imagine, eu estou fazendo aqui o equivalente a um novo comando no ChatGPT. Eu quero que ele continue essa lista, portanto. E é isso que ele vai fazer, provavelmente agora trazendo mais nomes ainda da mitologia greco-romana. Oberon, Titã, Próxima não tenho certeza se é, mas Charon tenho certeza que é, Pandora, Nereida, enfim, todos nomes de uma área específica, de um setor específico do conhecimento da mitologia greco-romana. E eu não precisei colocar aqui na pergunta, você percebe? Eu já dei alguns exemplos, poucos exemplos do que eu gostaria que ele continuasse a fazer. Ele entende essa tendência e complementa com outras respostas que vão naquele mesmo sentido. Então aqui a gente começa a entender que para você formar um bom contexto para o comando que você for dar no ChatGPT ou em outro modelo de linguagem, não importa qual seja o modelo de linguagem, esse tipo de coisa tende a funcionar. Não adianta só você adicionar palavras, não adianta às vezes você fazer pedidos diretamente. Às vezes, esse tipo de direcionamento da resposta que você gostaria de ter da inteligência artificial funciona até melhor do que pedir diretamente para ela. Você precisa trazer, dentro desse contexto, a emoção com a qual você pretende que ele responda, qual é a sua intenção, qual é o cenário, enfim. Qualquer coisa que ajude a direcionar a resposta no sentido que você está buscando. É importante entender que, embora o ChatGPT seja muito avançado e que, de fato, a gente tenha que tratar ele como se fosse nosso amigo, como eu disse em outro vídeo, ele não tem uma compreensão própria do mundo ou experiências pessoais para saber tudo o que você quer. E é aí que entra um bom contexto, que direcione da melhor forma possível a ferramenta no sentido que você almeja. Com base nisso tudo, a gente pode lembrar daquilo que vimos até agora.
Primeiro, e talvez mais importante, é entender que o ChatGPT, no final das contas, funciona que nem o seu celular quando tenta prever a próxima palavra que será dita. Use isso em seu favor. Nem sempre é fácil fazer o ChatGPT apenas completar aquilo que você já estava falando, mas você pode fazer isso com facilidade usando o motor do ChatGPT pelo Playground da OpenAI. E é justamente porque os modelos de linguagem ficam tentando procurar qual será a próxima palavra a ser dita que você tem que pensar, às vezes, além do literal, além do óbvio. Às vezes, é melhor você ser indireto na sua abordagem do que pedir diretamente aquilo que você está buscando. Uma boa maneira, inclusive com literatura científica demonstrando que consegue encontrar resultados melhores do que quando você não usa ela, é você dar exemplos, alguns poucos exemplos daquilo que você gostaria que o ChatGPT continuasse a apresentar para você. E nem sempre é possível, contudo, apresentar exemplos do que você quer. Algumas perguntas, alguns comandos simplesmente não são compatíveis com essa ideia de dar exemplos. É aí que você tem que tentar demonstrar para o ChatGPT quais são as intenções que você tem com aquele comando, qual é o contexto em que você está pedindo aquilo, se é para a faculdade, se é para o trabalho, se é para mandar alguma coisa para sua família, pois com esse tipo de informação, a resposta do ChatGPT já tende a melhorar muito também. São várias maneiras diferentes, portanto, de ver como o contexto vai te ajudar a trazer uma boa resposta da inteligência artificial. E para finalizar, um ponto fundamental. Você só consegue aprender a importância de um bom contexto e como usar um bom contexto em seu favor experimentando, tentando e muitas vezes errando mesmo. É melhor errar no ChatGPT, que é de graça, do que no Playground, não tenho dúvidas disso. Mas a própria OpenAI, quando você faz o primeiro acesso ao Playground, geralmente dá um crédito para as pessoas experimentarem. Fazia isso até pouco tempo atrás, acredito que ainda faça hoje. Então a dica é a seguinte: brinque bastante, pense nos cenários mais diferentes possíveis, porque com a intuição adquirida por meio da experiência, você consegue resolver qualquer problema no futuro usando do ChatGPT. Portanto, da próxima vez que você for escrever uma instrução para o ChatGPT, lembre-se de que você é o piloto, não somente para fazer bons comandos, mas para trazer todo o contexto que for lhe ajudar a ter o resultado desejado. Com essas técnicas, eu tenho certeza que você vai alcançar patamares nunca imaginados de produtividade e de criatividade. Se você já usou algumas dessas dicas, às vezes, sem saber, ou se você tem a sua própria técnica, fale um pouco sobre ela aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, curta esse vídeo e clique no botão da inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum vídeo. Juntos, faremos de você também um maestro da inteligência artificial. Até o próximo vídeo.